Construa a sua autoconfiança e pare de buscar validação externa. Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Natane, eu sou mentora de destrave sistêmico de resultados e hoje eu quero conversar com você sobre autoconfiança. A autoconfiança, ela não se constrói focando no resultado, ela se constrói focando no processo. E por isso, hoje eu vou compartilhar com você como que eu construí a minha autoconfiança para finalmente ter coragem de começar esse canal e começar a gravar vídeos de forma constante. Por muito tempo, eu utilizei várias desculpas para fazer isso daqui. Eu dizia que era muito difícil, que eu tinha vergonha de aparecer, que eu precisava aprender mais, que eu não saberia o que falar, enfim. Eram várias pedras no caminho que eu precisei ir removendo gradualmente para chegar até este momento onde eu gravo com tranquilidade e me sinto à vontade fazendo isso. Tudo começou quando eu decidi fazer uma transição de carreira e deixar a profissão a qual eu me graduei para trás para me dedicar a trabalhar com infoprodutos. Isso aconteceu lá em 2021. E naquela época, antes mesmo de me graduar na faculdade, eu sou formada em enfermagem, antes disso acontecer, eu já sabia que eu não queria continuar dentro daquela área. Quando eu olhava para o meu futuro, olhava para a rotina de trabalho que eu teria, eu não me sentia bem naquele futuro. Mas mesmo assim, né, já estava lá fazendo o curso, falei, vou terminar, pelo menos vou ter o diploma. Então, eu segui em frente, me graduei em 2020, passei de 2020 até 2021 ainda naquele limbo de procuro um emprego na área ou tento algo diferente. E eu passei esse período enviando currículos, torcendo para ninguém me chamar. E em 2021 tomei a decisão de começar de fato no digital. Só que quando eu comecei no digital, eu não queria aparecer. Eu busquei o mercado de afiliados, que era onde eu identifiquei que dava para trabalhar no digital sem precisar se expor, é só divulgar o produto de outra pessoa, eu não precisaria nem criar um produto que fosse meu. Então, eu escolhi essa área, mas mesmo assim ainda estava sentindo um incômodo, como se ainda não estivesse no meu caminho. E uma ferramenta que eu sempre utilizei como guia foi o meu mapa astral. Eu conheci a astrologia quando ainda era jovem, lendo as revistas da Capricho, aquela parte dos horóscopos. Sempre gostei bastante. E conforme fui crescendo, eu fui conhecendo mais da astrologia, vi que existia muito mais do que apenas o signo solar, vi que tinha toda a questão de um mapa, aspectos, enfim. E que tudo aquilo trazia os nossos pontos fortes e aqueles pontos onde eu precisaria me desenvolver. Sendo assim, eu embarquei em estudar cada vez mais sobre o meu mapa. Então, quando vinha alguma dúvida, eu ia no mapa, verificava e via se estava coerente com aquilo que eu estava sentindo. Só que por muitos anos, o mapa foi apenas uma ferramenta de autoconhecimento que eu não sabia como colocar em prática. Então eu estudava, validava que, nossa, faz sentido, ó, estou sentindo realmente o que esse aspecto está falando. Só que na hora de vir para a vida real e aplicar aquilo, eu travava, porque eu não sabia, então eu simplesmente continuava seguindo em frente.
sem, de fato, integrar o, a percepção que eu tive através da interpretação do meu mapa na minha vida. Em 2024, ou 2024 ou 2025, eu conheci outra ferramenta de autoconhecimento, que é o desenho humano. Essa ferramenta, ela me deu mais praticidade, porque é uma ferramenta que nos ensina a conhecer a nossa identidade energética, a nossa autoridade, a nossa estratégia. E quando eu comecei a ler sobre aquilo e me descobrir, né, descobrir o meu tipo energético, o meu tipo, a minha estratégia e a minha autoridade, eu fui lendo, eu falei, meu Deus do céu, isso daqui é exatamente isso daqui. Então, eu passei a estudar essa outra ferramenta em conjunto com o meu mapa astral, e isso foi me dando cada vez mais confiança para confiar em mim mesma. Porque quando eu sentia algo, ao invés de eu buscar uma validação externa, eu olhava para essas duas ferramentas e via se o que eu estava sentindo estava alinhado com a minha configuração energética. E desde então, eu passei a ver essas duas ferramentas como ferramentas de autovalidação. Outro ponto, após conhecer essas duas ferramentas, foi conhecer o método de destrave sistêmico de resultados. Esse foi o método que me trouxe que me ajudou a aterrar as percepções que eu validava dentro do meu mapa, junto com o meu desenho humano, e colocar tudo isso em prática. E focar no processo. Porque eu sempre olhava para o que eu queria alcançar, para o meu resultado dos sonhos, aquela vida lá no futuro que eu estou construindo agora. Só que eu não olhava para essa construção, eu olhava apenas para o resultado pronto. E aqui no digital a gente sabe que tem todo esse essa questão da velocidade, né? O resultado rápido que você vai alcançar se você aplicar tal estratégia. E isso me deixava muito frustrada, porque eu aplicava estratégias, mas travava. E o método de destrave me ajudou muito a destravar e remover todas aquelas pedrinhas no caminho que eu falei no início do vídeo, que me impediam de colocar esse projeto aqui adiante. Eu me formei nesse método de destrave sistêmico de resultados. Agora eu sou uma mentora de destrave sistêmico e, inclusive, ontem eu gravei um vídeo, postei aqui no canal, relatando que há 8 meses atrás eu criei esse estado aqui, que é o de gravar com fluidez, gravar com leveza, me sentir confortável na hora de me comunicar. E por mais que eu tenha ciência de que aquele passo que eu dei lá atrás iria, de fato, me encaminhar para esse futuro, ver hoje, né, revisitar aquele lugar, me surpreendeu, porque eu encontrei aquela gravação, eu falei no vídeo ontem, né, que eu encontrei a gravação onde eu estava construindo esse estado, e os detalhes, sabe, que eu trouxe, é exatamente o que eu estou vivendo aqui. Então, cada movimento que a gente vai fazendo e vai validando dentro do nosso mapa, vendo como que a nossa energia, eu gosto muito de chamar a nossa anatomia energética, tendo conhecimento como ela funciona, isso vai trazendo cada vez mais autoconfiança para que a gente pare de ficar esperando que outras pessoas validem as nossas ações. Então, é de fato um processo,
Porque imagina, passamos a vida toda aprendendo com os outros o jeito certo, né? Nós nascemos dentro de uma realidade que foi construída por outras pessoas. E nós aprendemos a viver dentro dessa realidade. Só que nós somos seres individuais. Eu sou uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Então, nós temos formas de funcionar diferentes. E para construir a nossa realidade, a gente precisa confiar nesse nosso jeito único de funcionar. E é um passinho de cada vez. É como se fosse cada. Imagina que a gente tem um potinho, o potinho das referências de sucesso da nossa vida. Cada passo que a gente dá, a gente pega uma pedrinha e coloca lá dentro. Cada micro resultado que a gente dá, que a gente alcança, a gente coloca dentro desse potinho. E quanto mais a gente vai colocando essas pedrinhas, mais cheio o potinho vai ficando e mais autoconfiante a gente vai se sentindo, porque a gente vai vendo que aquele micro resultado se uniu aos outros micro resultados e nos levou ao estado que a gente buscava alcançar. Então, é esse passo a passo, é esse processo que precisa ser respeitado. E o tempo, ele é muito relativo, né? Ele funciona de formas diferentes para cada um, porque cada pessoa vive dentro de um contexto diferente. Uma pessoa que trabalha CLT tem menos tempo do que uma pessoa que trabalha de casa, porque a pessoa que trabalha na CLT, ela precisa se deslocar, coisa que quem trabalha em casa não precisa fazer isso. Então, o tempo ele é relativo para cada pessoa, por mais que, no geral, todos tenhamos 24 horas, é, cada pessoa utiliza essas 24 horas de formas diferentes. E por isso que a gente não pode tentar encaixar o nosso a nossa evolução dentro de uma fórmula criada para outra pessoa, criada por outras pessoas, porque as fórmulas elas servem como guia, mas nem todas vão funcionar para todo mundo, justamente por conta da nossa forma única de funcionar. Então, trabalhar essa minha autoconfiança junto com essas ferramentas de autovalidação fez com que eu cada vez mais desenvolvesse o meu autopertencimento. E o que é o autopertencimento? O autopertencimento é sobre você virar a criadora da sua realidade, a escritora da sua própria história. É você virar a protagonista da sua vida, de um ponto de vista onde você ocupa o seu lugar de forma inteira, de forma livre, sabe? É, sendo você mesma. E isso é algo que não tem preço, porque quanto mais você se permite construir a sua realidade, quanto mais você desenvolve a sua autoconfiança para fazer isso, mais leve você vai se sentindo, porque você percebe que antes você estava carregando pesos que não lhe pertenciam. E quanto mais você cria sua realidade, menos o peso dos outros você carrega. Quer dizer que você vai ficar sozinha, que vai virar uma pessoa egoísta, que não liga para ninguém? Não. Quer dizer que antes de olhar para o outro,
você vai olhar para si mesma. E é aquilo. Para mim, eu vejo que quanto melhor eu estou para mim mesma, melhor eu consigo ser com o outro, melhor eu posso contribuir com o outro. E quando eu me esqueço, me deixo de lado para só olhar para o outro no sentido de querer ajudar, mais insuficiente eu me sinto, porque se eu não estou bem comigo mesma, como que eu vou tentar ajudar o outro sem, sem estar me sentindo bem, sabe? Então, é aquele, é aquilo que Jesus falou, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você tem que se amar, você tem que ter essa referência de auto-amor para você poder amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então, esse é o vídeo de hoje. Foi dessa forma que eu construí a minha autoconfiança. Foi assim que eu fiz a minha transição de carreira. Foi assim que eu criei esse estado desejado. E é assim que eu estou construindo o meu novo ponto de evolução, né? Eu criei um desafio chamado Raio-X, que é onde eu documento o desenvolvimento da minha comunicação e a construção da minha identidade comunicadora. Estou gravando um vídeo por dia durante esse mês de abril. Ainda não sei se eu vou continuar gravando vídeos diários após terminar esse mês. Talvez sim, porque eu tenho gostado bastante de gravar esses vídeos. Então, eu vou deixar o link aqui para que você possa acompanhar a minha jornada e ver como é o processo de construção. É um passo de cada vez que nós damos rumo àquilo que a gente almeja alcançar. E a cada passo que a gente dá, melhor a gente vai ficando em questão de confiar em nós mesmos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.